Boa tarde a todos. Pauta da audiência pública do edital de número 6/2023. Assunto: regularização de edificações residenciais, comerciais, institucionais e industriais. Declaro aberta esta audiência pública, convocado pelo edital de convocação de número 6/2023, de 31 de outubro de 2023, que tem por finalidade garantir ampla participação e discussão dos cidadãos referente ao teor, à aplicabilidade e à funcionalidade das regularizações de edificações residenciais, comerciais, institucionais e industriais. Informo que esta audiência pública está sendo gravada em áudio e vídeo de acordo com a resolução de 1º de 2009. Passo a condução dos trabalhos ao assessor jurídico da UCAV, Dr. Marcionei. Boa tarde, Dr. Marcionei, pode ficar à vontade ainda. A gente está em 7 vereadores. A gente tem a presença aqui do vice-prefeito municipal, Ivanor, também do secretário de Planejamento, o seu Osmar Obot, e também a Patrícia, que é fiscal de obras e condutas do município.
A gente, vamos seguir aqui, então, conforme nós temos uma pauta aqui, né? De repente, então, agora seria por alguém do Executivo que queira, de repente, fazer alguma colocação quanto ao projeto, ou assim, seria o momento agora, para depois a gente passar, então, também para os vereadores, para alguma pergunta ou questionamento. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da casa, em nome dele cumprimentar os demais vereadores, Dr. Marcionei, o vice-prefeito vereador, e a Patrícia, nossa fiscal de obras. Posso dar continuidade? Pode falar, tenta falar. Está me ouvindo, doutor? Agora sim. Eu não estou ouvindo ele. Ah, tá. Então é isso. A gente não ouviu o doutor, tá? Dai. Obrigado, então, doutor, dando continuidade. É interessante até estar aqui, mais uma vez. Não vou me adentrar aqui ao projeto em si, porque o doutor acabou de falar e fazer um breve resumo aí de todo o projeto de lei. Essa explanação desse projeto de lei foi feito ao núcleo gestor, onde que teve a ata, teve o apoio do núcleo gestor. Foi feita a explanação também a todos os vereadores, onde todos tiveram a oportunidade de tirar todos os questionamentos, né, dúvidas a respeito. Então, realmente era isso. A gente tinha aí no município projetos, obras não passíveis de regularizar e passíveis, sim, de demolição. E para que isso não acontecesse, o planejamento, nosso setor de planejamento, ele se debruçou em cima disso aí para tentar chegar a uma solução. E eu queria aproveitar o momento aqui até para agradecer a pessoa da Patrícia, que ela teve essa função de ir até a AMAV, não somente uma vez, mas várias vezes, se reunir com o pessoal da AMAV, com o núcleo gestor, com o executivo, e para a gente convencer o nosso executivo, o nosso prefeito, de que talvez esse seria um dos caminhos. O vice-prefeito Ivanor também acompanhou, até sugeriu, né, Ivanor, que isso seria feito somente através do núcleo gestor, mas aonde a gente chegou à conclusão de que o núcleo gestor, de repente, não daria esse aval, não daria esse poder a um engenheiro de dar uma real assinatura sobre isso. Então, nosso muito obrigado aqui, Patrícia, tá? Pelo teu empenho, pelo teu esforço, para até chegar a esse momento de que esse projeto de lei
foi enviado a esta casa para apreciação e votação. Então, nós ficamos, não sei se ainda resta algum esclarecimento, né? Mas a Patrícia veio justamente junto comigo hoje, porque é a área dela, né? E ela fala disso com propriedade. Então, se ainda resta algum questionamento a fazer, a esclarecer, é só tá se pronunciando aí, que com certeza ela vai ter as respostas, e se não tiver, com certeza ela vai pesquisar e a gente vai ter as respostas. Obrigado, Osmar. A gente vai estar também passando aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta, de repente. Vereador Ayrton, tem alguma pergunta? Aqui diz o seguinte, que a partir do momento da promulgação da lei, terão 12 meses, então, para... Aqui, o prazo de protocolo dos pedidos de regularização contemplados por esta lei complementar será de 12 meses, contados a partir da publicação da presente lei complementar. Isso significa, então, que eles têm 12 meses para fazer a regularização a partir da promulgação da lei, ok? Inclusive as questões de acessibilidade, né, Patrícia? Pode me confirmar isso? Ok, então. Então, os edifícios que não têm, hoje os que não têm acessibilidade e que estão funcionando, qual é o prazo, então, para regularizar a questão da liberação do alvará de funcionamento se não tiver acessibilidade? Fica contemplado nessa lei também os que estão funcionando e não têm acessibilidade ainda. Isso aqui é único e exclusivamente para construções. Pode. Para mim não tem problema nenhum. Não, por enquanto é isso. Vereador José, tem alguma colocação? Vereador Jefferson. Boa tarde a todos. Não sei se o doutor Marcelinho está escutando, né? Boa tarde, doutor. Ali eu lembro quando a gente teve a primeira reunião aqui, eu perguntei ali sobre o prazo. Ali estão contemplados nesta lei obras cuja execução teve seu início até o dia 31 de dezembro de 2020 e tenham alvará de construção expedido pelo município. O porquê assim, dessa data, 2020, né? Eu lembro que ainda comentei no direito de estar estendendo ela, colocando para 2023, talvez, né? Só essa dúvida aí também. Obrigado, seria isso, presidente. Doutor Marcionei, até para o doutor entender, os vereadores estão fazendo essas perguntas e a própria Patrícia que está anotando, depois ela também vai fazer a explanação dela, e daí depois a gente continua. Pode ser assim, né? Vereador Vilmar, tem alguma colocação? Na verdade, a gente sabe que a equipe de planejamento, como sempre, né, muito bem organizada, tem feito um bom trabalho. E a gente sabe que tudo que é feito dentro da lei. A lei a gente se cumpre, a gente não se discute, né? Isso é verdadeiro, né? O que eu quero saber é o seguinte, se existe algumas coisas que dá para ser conversado com o cidadão, no caso dele estar irregular com algumas coisas, tem um prazo para ele regularizar, essas coisas todas, né? Para não ser assim tão radical com o cidadão, né? De repente de bater de frente com ele, que dê para dar aquela aliviada até ele. Porque a gente sabe muito bem que o nosso município tem muita irregularidade, né? Tem muita coisa irregular aí e nem tudo vai dar para levar meio no grito.
tem que levar meio acertando, como diz no diálogo, né? Não sei se o Ivanor, que é meu amigo, sabe disso, né? Seria essa a minha colocação. Vereador Vendolino. Vereador Faustino. Eu só gostaria, boa tarde a todos e a todas, né? Eu gostaria de saber realmente quantos desses edifícios teriam um problema, assim, quantificado. Isso tem quantidade disso também, né? É porque a gente passa, eu estou entrando agora na Câmara de Vereadores, né? E estou pegando o projeto que já está em andamento, né? Então, só para ficar ciente disso aí, tá bom? Eu gostaria também até de comentar, o Dr. Marcionei já, desde o início, já falou sobre isso, mas é importante aqui, até porque está sendo gravada essa audiência pública, que ela foi feita porque a audiência pública era importante não, tinha que ser feita uma audiência pública, faz parte do processo isso, né? Porque às vezes até as pessoas falam que fazer uma audiência pública, às vezes tem gente que pensa que é para atrasar projeto ou para que não funcione. Mas não é porque é uma obrigação. A prefeitura, se tivesse feito, de repente, a gente não precisaria ter feito, mas como não foi feito lá, então a gente resolveu fazer aqui na Câmara, resolveu porque tem que ser feito, né? Então, essa audiência pública. De minha pergunta, até se depois pudesse, até para as pessoas entenderem, edificações que estão em áreas de APP e outras situações, não entrariam, eu acho que também poderia falar um pouco sobre isso, Patrícia, até porque para as pessoas entenderem também que não é tudo que vai ser, né? Então, eu acho que seria legal você colocasse nessa parte também, então, assim, tá bom? Se puder, Patrícia, agora acho que seria isso que temos de pergunta. Boa tarde a todos. Está conseguindo me ouvir, doutor Marcionei? Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação, né, de poder estar aqui explanando um pouquinho sobre esse projeto de lei, né? Como o Osmar mencionou, a gente teve alguns problemas em umas obras na cidade, né? Então, a gente estava com alguns projetos parados, porque a gente não... Houve um requerimento de habite de algumas obras na cidade, que, na época que o cidadão executou, ele executou em desacordo com o projeto que já estava aprovado, né? Então, qual seria o caminho? Em primeiro momento, seria eu como fiscal, né? Meu papel como fiscal é notificar o cidadão que tem alvará de construção, que já tem uma obra finalizada. Então, meu papel é notificar esse cidadão para ele solicitar o habite-se. Na vistoria do habite-se, o que eu vou fazer? Eu verifico se a obra foi executada de fato conforme aquele projeto que estava aprovado. Em caso de não estar executada de acordo com o projeto aprovado, eu faço a notificação solicitando alteração no projeto. Quando vem essa alteração de projeto para o município, o nosso engenheiro ele analisa. Ele analisa se a alteração que o cidadão realizou na obra, ela está em acordo com a legislação municipal, se é passível de aprovar aquela alteração. Existiu algumas situações que existe, né? Algumas situações de que a obra foi modificada e a alteração que os cidadãos fizeram, elas não são passíveis de aprovação porque não atende à nossa legislação. Um exemplo, né, bem prático é a invasão do recuo frontal, né? Tem uma previsão de recuo frontal, a pessoa acabou invadindo esse recuo, hoje não tem como aprovar da forma que está. Qual seria o caminho? Um auto de demolição, né? Então, o objetivo nosso é justamente não chegar nesse ponto de ter que emitir esse auto de demolição. Então, a gente buscou, né, em outras cidades, como o Osmar mencionou, eu, juntamente com o Bruno, na época engenheiro, que hoje já não faz mais parte do nosso corpo técnico, né, a gente buscou em outras cidades o que eles faziam, né? Algumas alternativas para essas situações. E a gente encontrou, então, esse projeto de lei na cidade de Rio do Sul. A gente pegou como modelo e esboçou ele, né, com a nossa realidade, com a realidade de Vitor Meirelles. Então, o objetivo da lei é regularizar obras que estão finalizadas, mas que não são passíveis de habite-se, porque ela foi executada em desacordo com o projeto que já estava aprovado, né?
Então, eu acho que eu já respondo um pouquinho da pergunta do seu Faustino, né? Com relação à pergunta do vereador Ayrton, com relação à acessibilidade, ele não contemplaria 100% a questão de acessibilidade em todos os comércios, né? Por quê? Se uma obra dessa, que está com esse problema, ele for para a área comercial, tem que sim atender a questão de acessibilidade. Mas essas obras aqui, esse projeto de lei, ele contempla para todas as obras, né? Obras residenciais, industriais, comerciais. Cada finalidade da obra, ela tem uma análise específica, né? Então, se eu tenho uma casa, que é uma obra residencial, não tem a necessidade de se ter acessibilidade na minha residência, né? Agora, se for uma obra comercial, industrial, aí já tem que também atender às normas de acessibilidade. Então, seria nessa situação. Então, a questão assim de, não, aprovou o projeto de lei, esse projeto de lei aprovou. Não quer dizer, né, que todos os comércios existentes hoje na cidade terão um ano para se adequar, né? A gente sabe que é a realidade que é necessária essa adequação dos comércios, né? A gente já tem trabalhado, né, com orientação, com solicitações, mas esse projeto de lei não é específico para essa finalidade, tá, vereador Ayrton? Com relação ao questionamento do vereador Jefferson sobre o prazo de início das obras, né? Por que a gente colocou 2020, né? Porque, assim, a gente pensou, se a gente colocasse 2023, nós estaríamos oportunizando as pessoas que estão com obras em andamento, de agora elas ainda fazerem irregular, né? Então, a gente estaria abrindo precedente para mais pessoas fazerem irregular, né? Então, a gente colocou 2020 por quê? Em 2018, foi quando foi feita a contratação, a nomeação do fiscal. Então, assim, o município ele passou por um processo assim, de adequação da população. A população ela estava acostumada em não solicitar alvará de construção, em não pedir o habite sanitário, em não solicitar o habite da obra, né? Então, em 2018, com a minha contratação, com o papel do fiscal no município, as pessoas tiveram que se adequar, né? Então, tem uma lei e hoje tem um profissional que vai fazer se cumprir a lei, que é o meu papel, né? Fiscalizar e cobrar para que a população cumpra a lei. Então, até 2020, a gente trabalhou nessa questão de orientar, de explicar para a população de todos os trâmites, né? Então, a gente sabe que até ali, às vezes as pessoas acabavam mudando o projeto, fazendo as alterações, mas não vinha na prefeitura solicitar se realmente aquela alteração era passível de aprovação, né? Então, a gente colocou 2018 justamente para essas obras que foram aprovadas, 2020, perdão. A gente colocou o prazo de 2020 para justamente o quê? Obras que foram aprovadas e iniciadas a partir de 2021, elas têm que seguir aquele projeto que está aprovado, não pode ser feita alteração. Se a pessoa tiver ideia de fazer alteração na obra, ela terá que solicitar junto ao planejamento, né, uma nova aprovação de projeto, atendendo à legislação vigente, né? Então, isso já é passado para os engenheiros, é passado também para a comunidade, que tem que se seguir o que está aprovado, né? O projeto que foi aprovado. Com relação, então, à pergunta do vereador Vilmar, com relação ao prazo, né? A gente, quando eu faço as minhas notificações, todas elas são com prazo de 30 dias. Então, toda pessoa, né, todo proprietário que identifico alguma irregularidade, eu faço uma notificação e a pessoa tem 30 dias para fazer a regularização da obra, né? Então, se tiver que fazer uma alteração no projeto, ou obras que iniciaram sem projetos, elas têm prazo de 30 dias. A notificação seria uma informação de que a pessoa está fazendo algo em desacordo com a lei, né? Não é, de fato, uma multa em específico, né? Então, se dentro dos 30 dias a pessoa não entrou com um projeto de regularização de obra, ou não entrou com um projeto de alvará de construção, aí é emitido auto de infração. Que a gente tem, né, a sorte de hoje no município não precisamos fazer emissão de nenhum auto de infração até o momento, né? E com relação ao questionamento do Tiago, com a questão de áreas de EPP, né?
O nosso projeto ele contempla, né, que as regularizações de obras não cabe, né, em áreas de APP, né? A área de APP não é passível de regularização de obras, porque a gente tem a lei, né, federal, que é o Código Florestal, né? Então, a gente segue o que está no Código Florestal. Obras irregulares dentro de área de APP não são passíveis de regularização. Se alguém tiver mais alguma pergunta, me coloca à disposição. Sim, pode. Ô, Patrícia, no caso, vamos usar um exemplo assim, tá? Que nem agora, tem um tempo de chuvarada e o cara tem 30 dias e continue dando chuva, que porventura ele não consegue, ele tem que solicitar aí a você de novo, que é possível também prorrogar esse prazo em função de algumas catástrofes da natureza, chuvarada, alguma coisa nesse sentido? Sim, vereador Faustino. Se tiver, né, a gente faz a emissão da notificação, né? Se dentro desse prazo da notificação o cidadão ele não conseguir finalizar o projeto, aprovar esse projeto, ele pode entrar com requerimento solicitando uma prorrogação desse prazo, né? Aí a gente faz o deferimento, né? Sempre dentro de um prazo que a gente entende que é possível fazer a regularização. Valeu, obrigado. Agradeço, Patrícia, pelas explicações, né? Acho que eu quero convidar o vice-prefeito Ivanor também para fazer as palavras. Boa tarde, presidente. Tiago. Tiago, cumprimentar o vice-presidente. Dizia hoje de manhã para o prefeito que eu sou o vice lá do Executivo e o seu Faustino é o vice do Legislativo aqui, né? E assim cumprimento todos os demais vereadores, cumprimentar o doutor Marcionei, a Daiane, o nosso secretário Osmar, cumprimentar aqui a Patrícia também. Nada muito a mais acrescentar do que foi falado, né? Até porque a Patrícia tem acompanhado desde a elaboração do plano diretor, o Código de Obras, o Código de Postura, os mapas, enfim. Então, ela está com bastante propriedade para vir aqui fazer os esclarecimentos que fez, né? Juntamente aí. Eu só, para complementar, no seguinte sentido apenas, né? Toda vez que a gente fala na linha do planejamento, eu me faço a seguinte reflexão. Vitor Meirelles, 30 e poucos anos, né, Vilmar? Nesses 30 e poucos anos, até 2010, nós não tínhamos plano diretor. Nós não tínhamos isso. Então, começou a ser instituído o plano diretor só lá naquela oportunidade. E a área de planejamento começou a ser construída, doutor Marcionei, naquela oportunidade também, né? E se tornou isso um pouco melhor, né, e visível à comunidade meirelense só a partir de 2017, de certa forma. E nesse período foi que o município pela primeira vez contratou um fiscal de obra de postura, e foi pela primeira vez que nós tivemos 3 engenheiros da cidade, isso eu queria que os vereadores lembrassem, por isso que eu vou utilizar essa palavra, que hoje nós não precisamos buscar engenheiros de outras cidades. Podemos, mas não precisamos. Nós temos aqui. Então, muita gente, vereador Jefferson, não fazia, né, não tinha o hábito, até porque não tinha um profissional aqui, a municipalidade não cobrava, né, e, enfim. E, aos poucos, isso tudo foi sendo acertado, né, e eu sempre sou muito grato a todos os vereadores que, no decorrer da legislatura anterior e dessa legislatura, vereador Ayrton, foi possível nós melhorar todos os instrumentos legais, foi possível nós organizar uma secretaria de planejamento, e mais nós encontramos alguns passivos, Vilmar. Nós encontramos alguns passivos. Lá atrás, vocês vão lembrar que nós encontramos um problema de habites com muita gente que tinha problema de fossas. Nós conseguimos achar uma solução naquela oportunidade e conseguimos fazer com que todos os alvarás em abertos tivessem habites. E agora encontramos uma outra realidade, né? E essa realidade, então, esse projeto vem contemplar. Por isso que a gente vem aqui na casa, pedir o apoio dos nobres vereadores, já temos o apoio da equipe técnica, como foi relatado aqui, do núcleo gestor, né, dos vereadores, para que a gente possa contemplar e evitar o que há de mais difícil se tiver que fazer, né, uma eventual demolição.
Então, acho que nesse sentido nós vamos conseguir contemplar alguns casos ainda, e imagino que os passivos estão resolvidos. Agora é o presente, né, que vai acontecendo, a sociedade está se habituando a buscar os engenheiros da cidade e de fora, entrar com os projetos, a nossa equipe já está cada vez mais bem preparada para melhor poder fiscalizar e, ao mesmo tempo, aprovar os projetos, e a nossa legislação, ela também está bastante atualizada. Então, acho que é um momento ímpar que nós estamos vivendo aqui. Parabenizar a equipe da Secretaria de Planejamento, de modo especial aqui a Patrícia, que coordenou esse trabalho, junto com o Bruno, que não está mais conosco, e pedir o apoio aqui de todos os nobres vereadores e das pessoas que, eventualmente, estão nos assistindo ou vão nos assistir, né, saber da importância dessa audiência pública e dessa matéria. Obrigado. Obrigado, vice-prefeito. Para nós encerrar, doutor Marcionei tem alguma colocação ainda que queira fazer? Sim, é só... É importante esclarecer aos vereadores que esse procedimento autorizado desse projeto de lei vai fazer com que o setor de planejamento, a Secretaria de Planejamento do município, que vai convencionar com o cidadão as medidas necessárias e compensatórias para a adequação dessa edificação. Então, é importante que se esclareça para os vereadores que isso está previsto no projeto, de que vai ser uma análise técnica, né? E a demonstração aí também de que o Poder Executivo tem toda uma responsabilidade e também tem toda a questão de ter a competência para disciplinar a expedição de alvarás ou a fixação do município. Então, isso é por força da legislação federal, da Constituição Federal, que estabelece que o município é que tem essa competência, né? Então, necessariamente, esse procedimento, ele passa por esse requisito que é, efetivamente, do Executivo a competência para a expedição de habite e, inclusive, do alvará de construção, né? O alvará e, posteriormente, o habite. Óbvio que, sempre observando a legislação federal, mas isso está aqui previsto no projeto de lei que vocês estão apreciando agora. Obrigado, doutor Marcionei. Então, desse modo, eu quero agradecê-lo por estar, pena que não pôde estar aqui presente com nós, mas agradeço por estar aí disponível nessa tarde para fazer essa audiência pública. Agradeço ao secretário Osmar, à Patrícia, ao vice-prefeito Vanor, a todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. E quero aqui agora só dizendo que depois de ter cumprido essa etapa da audiência pública que era necessária, que era prevista, no caso, né, o projeto de lei complementar de número 10/2023, que dispõe sobre as regularizações e edificações, foi distribuído às comissões de Justiça, Finanças, Obras Públicas e Meio Ambiente, com a responsabilidade respectiva dos vereadores Jefferson, vereadores Ayrton, Vendolino e Vilmar, sobre análise e emissão de parecer. Então, com essa etapa concluída, agora os vereadores podem, então, estar fazendo as análises e o parecer para esse projeto ir à votação. Do mais, eu encerro esta audiência pública e uma boa tarde a